Olá, olá! Estamos começando mais um Empower Connection, o nosso programa aí de revisão da conjuntura política da semana. Hoje é dia 12 de novembro. Estamos aqui em São Paulo, Rogério Schmidt e a Vera Galante em Brasília. Tudo bom, hein, Vera? Oi, Rogério. Tudo ótimo por aqui. Temos muitos temas hoje, não? É verdade, mas antes só lembrar, quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, curta os nossos vídeos, comente. Então, Vera, essa semana foi bastante movimentada, né? Várias coisas acontecendo. Vamos começar aí pela algumas movimentações importantes na sucessão presidencial, né? O ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou, se filiou, né, oficialmente ao Podemos, e o presidente Bolsonaro também anunciou que vai se filiar ao PL, acabando com uma antiga incerteza, né? O que você... Vamos começar falando desse assunto aí. O que você acha? Pois é, o PL, o presidente realmente agora do Centrão, oficialmente, né? Pertence ao Centrão e o Centrão pertence a ele. Existe, inclusive, a negociação já de o PP indicar o vice. Então, ele vai ser Centrão raiz, né? Vai ser os dois partidos mais importantes do Centrão. E o juiz Sérgio Moro não lançou a candidatura, mas o discurso dele foi de candidato, não é? Você não achou? O que você achou do tom? Não, com certeza. A gente ainda não sabe, né? Ele está muito bem posicionado nas pesquisas, né? Hoje, a terceira via, a julgar pelas pesquisas hoje, ou é o Sérgio Moro ou é o Ciro Gomes, né? São dois nomes que têm um recall muito grande, né? Mas o Sérgio Moro também é cotado aí para ser candidato talvez ao Senado, né? Agora, de fato, a filiação do presidente Bolsonaro ao PL, né? Ela, como você lembrou aí, que é um dos partidos que faz parte do Centrão, ela fecha ali um pouco uma coalizão com outros partidos também, né? O Progressistas, provavelmente o Republicanos, o PTB do Roberto Jefferson. Então, o presidente hoje vai ter aí uma coalizão fechada do Centrão, né? E a perspectiva do ex-ministro Sérgio Moro crescer, né, seria tirar votos desse eleitor aí mais do centro para a direita, digamos assim, não é? Mas está ficando interessante, está chegando na hora da onça beber água, né? Tá ficando interessante, principalmente aí onde você mora, né? São Paulo, porque o Bolsonaro vai ter que apoiar o vice do Dória, porque foi onde o Valdemar Costa, que é o presidente do PL, não abriu mão de nomeações para o Senado, para o governador e tudo mais. É o único estado que ele reteve a prerrogativa de nomear da preferência do estado e não do presidente. Então, vai ser uma composição interessante. Aliás, por falar em Bolsonaro, Vera, essa semana, ontem, quinta-feira, o presidente anunciou aí 2 programas novos, né, do governo, que são claramente programas já pensando na candidatura à reeleição, né? Primeiro, é um programa assistencial aí que cria incentivos para as empresas doarem refeições, né, alimentos para ONGs que atuam aí no combate à fome, né? E o segundo é a prorrogação por mais 2 anos, né, de uma medida que foi criada lá atrás no governo Dilma, que dá isenção aí na folha salarial para empresas, acho que de 17 setores da economia que empregam um número grande de assalariados, né? Mas, coincidentemente, Vera, essa semana saiu também uma pesquisa que foi a primeira pesquisa desde o início do governo Bolsonaro que deu uma taxa de aprovação de ótimo e bom para o presidente abaixo de 20%. Uhum. Na verdade, essa pesquisa que foi feita deu 19% só de ótimo e bom para o presidente Bolsonaro, né? Então, realmente, ele precisa se movimentar e correr atrás aí recuperar prestígio no eleitorado, né? Exato. E o interessante é que agora a gente tem
os 4 candidatos têm um número, que eles estão bem nas pesquisas, bem posicionados, tanto Lula quanto Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes. Os 4 têm um índice muito alto de rejeição também, né, o Rogério? Não é assim, então, eles são favoritos, mas também despertam paixões do lado oposto. É interessante que as pessoas não são só... radicalizou, ou é contra ou é a favor, qualquer um dos 4. E realmente você tem razão, o presidente precisa de angariar a simpatia do eleitorado que ele perdeu, aqueles que estão decepcionados com o Bolsonaro, que por lógica, devem ir para o Moro, né? Vamos ver. Vera, outro tema que a gente selecionou aí da agenda dessa semana foi a decisão aí do Supremo, né, do STF, sobre lá o chamado orçamento secreto, né, aquelas emendas de relator no Congresso, que vinham sendo usadas aí bastante nos últimos anos, né, sem a mesma transparência e sem a mesma capacidade de identificação, né, de quem é o autor de cada emenda, enfim. O Supremo deu em caráter liminar uma decisão suspendendo, né, as emendas do relator, né, o orçamento secreto. Né, isso caiu também como uma ducha de água fria, né, no Congresso e no governo, né? Qualquer orçamento, na verdade, precisa de um caixa de reserva ali para eventualidades. Então, a emenda do relator, como passou a ser chamada, que é o caixa reserva, ela, em princípio, não está errada, não. Eu acho que ela deve existir. O problema central aí é a transparência. Quem pediu para onde? Quem vai ser favorecido? E nem todo mundo compra trator superfaturado e etc. Tem alguns hospitais para saúde, estradas, que necessitam desse orçamento, não é nem paralelo, é a poupança do orçamento. Não é? Tudo bem, legítimo, desde que nós saibamos exatamente quem pediu, para onde está indo. Agora, o oba-oba do poder do relator de distribuir um dinheiro igual ao do dinheiro do orçamento total é difícil, igual também não, mas assim, uma porcentagem grande do orçamento total é muito complicado, sem transparência, né? Na prática, esses repartos aí estão suspensos, né? E o Congresso agora vai ter que encontrar uma outra maneira de encaminhar, né, essas demandas. A gente espera que, dessa vez, com mais transparência. Né? Porque só uma coisa que eu queria falar, Vera, é o seguinte, o fato... Essas emendas, acho que sempre existiram, né? Acho que correspondiam a 3% dos repasses que eram feitos, e nos últimos anos passaram para 15%, mais de 15% do total, né? Quer dizer, uma rubrica ali sobre a qual não se tinha nenhuma transparência, nenhum controle, e que era usada para angariar apoio político, né? Para o governo e Bolsonaro. Mas o que me chama a atenção, quer dizer, é uma lição que a gente já conhece do presidencialismo de coalizão, né? Um governo que não consegue gerir, né, uma coalizão com partidos representados no ministério e tal, de forma eficiente, né, como fizeram outros presidentes, o Fernando Henrique, o Lula, o Temer, né, acaba tendo que recorrer a esses mecanismos heterodoxos, digamos assim, né, de obter apoio parlamentar. Né? Isso aconteceu com... não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, mas revela uma característica importante, me parece, desse governo atual, que é uma baixa capacidade de gerir de forma eficiente, né, a sua coalizão. Né? Exatamente. Então, precisa da falta de transparência, né? O que é complicado. Falando nisso, nós podemos passar para adiante ou esse aqui não?
Vamos. Até essa semana também teve um caso concreto aí, né, que foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara, né? A aprovação tinha sido votada em primeiro turno semana passada, essa semana foi aprovada em segundo turno e foi enviada agora para o Senado, né? Essa é a PEC que cria e que dá recursos aí para o financiamento do Auxílio Brasil, né? Exato. Mas é uma PEC complicada também, porque cria uma bola de neve dos precatórios. Eles vão vencer. Entendeu? Se fossem só esses que vão vencer, tudo bem, mas a esses vão se somar outros que já vão vencer assim, no futuro próximo. Então, se não for administrado com muita cautela, pode ser uma coisa muito complicada, né? Mas... Essa é aquela PEC também que altera a forma de cálculo, né, do teto de gastos, né? Exato. Então, por isso que ela gerou ali toda uma volatilidade aí no mercado financeiro e tal. Mas, aparentemente, agora, acho que as pessoas já estão meio que aceitando que a regra do teto de gastos vai mudar, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer no Senado. Tem até alguns senadores que anunciaram que vão apresentar outros projetos para substituir o texto que veio da Câmara. Lembrando que, se o Senado fizer qualquer mudança na redação... Começa tudo de novo. A PEC teria que voltar para a Câmara dos Deputados, né? Mas o que me chamou a atenção é que essa semana, no segundo turno, ela teve mais votos favoráveis do que no primeiro, né? Tudo bem que tinha uma diferença ali, que o quórum no primeiro turno foi menor, né? Então agora tinha a presença maior de deputados, mas, curiosamente, o quórum foi... o placar foi maior sem o orçamento secreto, né? Exato. Muita gente disse que o primeiro turno só foi aprovada a PEC por causa das emendas de relator, e no segundo turno não tinha mais emenda de relator, o Supremo já tinha suspendido, né? E o placar foi até maior, né? Maior, Agora o governo precisa aprovar essa PEC aí rapidamente, porque é dela que depende o financiamento do Auxílio Brasil. Aliás, até me surpreendeu, viu, Vera? Eu tinha até escrito um artigo meio pessimista aí. Me surpreendeu o Auxílio Brasil, porque não só a aprovação da PEC dos precatórios, mas essa semana também o governo aprovou no Congresso, já foi até sancionado e publicado no Diário Oficial, 2 leis orçamentárias. A primeira que transfere recursos, o saldo do Bolsa Família desse ano, para pagar o Auxílio Brasil até dezembro, e a segunda que modifica o PPA, né, que é o Plano Plurianual, até 2023, que também garante ali recursos, prevê, né, recursos para o Auxílio Brasil nos próximos 2 anos, né? Então, parece que acho que os parlamentares também têm bastante interesse aí em aprovar esse novo programa social, que para eles também pode ser eleitoralmente interessante, né? A gente não pode esquecer do ano de eleição, né? A gente, então, se aproximando, todo mundo quer dizer, todo mundo também não, mas é um terço do Senado, totalidade da Câmara e o presidente e vice-governadores. Então, todos têm interesse em agradar o eleitor. Vamos ver se eles conseguem agradar sem onerar o Estado demais, né? Esse aqui é o problema, que alguém vai pagar a conta. Vera, então, saindo um pouco aí dessa questão mais ligada à economia, tá? Eu sei que você tem também um tema importante, uma preocupação importante aí na área da educação, né? O INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, é uma autarquia de 120 funcionários, mais ou menos, ligada ao MEC. Então, ela faz pesquisas educacionais. 37 funcionários desses 120 pediram demissão.
O MEC tentou falar que era demissão ideológica, que era a esquerda e tudo mais, mas a maior parte dos que pediram demissão agora foram indicados políticos ainda no governo Bolsonaro, alguns de carreira do INEP e outros não. Mas estes de carreira do INEP eles pediram a demissão do cargo de chefia, continuam no INEP. Não foi publicado no Diário Oficial. Então, quer dizer, o INEP não publicou, ou seja, obriga essas pessoas a manterem o cargo. Mas imaginamos que o clima deve estar muito ruim. O censo, que era para ser entregue em julho para determinar o orçamento de 22, não foi entregue e nem tem noção. Você mexe com pesquisa e sabe que dados são fundamentais para qualquer política pública. E política de educação, que é tão essencial para o nosso país, ela está sofrendo por falta de dados. Então, vai repetir dados de 2020 em 2022. Muito difícil isso. Eu estou muito preocupada com essas demissões agora. Eu acho que a gente tem que ficar de olho e torcer pelo melhor, né? Vera, então tá bom. Vamos já aí pensar nos destaques para a próxima semana. Eu tenho um. Posso começar falando dele? Comece. Semana que vem, Pode acho que na terça. Tá bom. Na semana que vem vai acontecer finalmente, se o mundo não acabar, e se não chover, o depoimento do ministro Paulo Guedes, né, na Câmara dos Deputados sobre aquela questão lá das empresas offshore dele, uma denúncia que surgiu aí no mês passado. Era para ter acontecido essa semana, foi adiado para a semana que vem. E vamos ver agora, né? Quer dizer, o Ministério da Economia é sempre um alvo aí de incertezas, né? De preocupações também de mercados, mas não sei, acho que provavelmente o tempo esse adiamento contou a favor do Paulo Guedes, né? E o fato do governo ter conseguido aprovar PECs precatórias e tal, e esses outros projetos aí do Auxílio Brasil, talvez indique aí que o governo Bolsonaro vai tentar blindar o Paulo Guedes para que ele permaneça no governo. Eu acho que ele fica. O meu destaque é outro, Rogério. A PGR solicitou ao Supremo Tribunal que se posicionasse para retirar dos defensores públicos, ou seja, dos advogados que não têm dinheiro para pagar um advogado, né? Os defensores públicos, de solicitar informações e documentos de agentes do Estado e de autoridades. Isso quer dizer o seguinte, traduzindo, os defensores dos pobres não podem pedir, por exemplo, à Caixa Econômica Federal um documento, ou estadual, né? Um documento que possa ajudar no processo do seu cliente que está pedindo o Auxílio Brasil, por exemplo. O relator, que é o que vota primeiro, o ministro Fachin, já votou contra o pedido. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Enquanto isso, continua valendo a regra antiga. Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes vai votar com o relator, se virar com outro voto, ou se vai ficar com esse processo sine die, porque ele não tem prazo. Né? Quem pede vista vê por longo tempo. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Ok. Então, acho que é isso. Né? Estamos encerrando, então, mais uma edição do nosso Empower Connection. De novo, lembre-se de se inscrever no canal, de interagir conosco. Vera, sextou? É isso por hoje? Sextou, e mais um feriado na segunda, né? Então, ótimo feriado para vocês todos. Se cuidem. Né? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.